Muito bem-vindos, senhoras e senhores aí, né? Nossos amigos, seguidores, fãs do canal QGCast. Hoje o episódio, cara, é um episódio que... Todo episódio eu falo que é um episódio foda, mas o de hoje realmente é, porque é uma pessoa que eu tive a oportunidade, né, de estar presente em algumas ocorrências junto com ela. Já segui, tem um canal também, um canal que agrega muito, que motiva muito você que é concurseiro. Então, sem dúvida nenhuma, esse aqui tá mega, ultra imperdível. Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito conhecimento, com muita história legal, com um monte de coisa aqui. E já pra poder já falar quem é, eu não sei se vocês conhecem, depois dá um zoom aqui. Cara, tô aqui com o policial rodoviário, o Fred, cara, que é o idealizador do canal PRF na Veia, sem dúvida um dos maiores canais, acho que é o maior canal que tem, com vídeos assim de ocorrências, policiais, muito top. Então, Fred, obrigado por você ter vindo aí, irmão, de coração. Cara, eu que agradeço. Legal, cara. Eu que agradeço pelo convite. Não é o maior canal, mas é o... Mas vai ser. A parte é o mais legal. Tô aí sim, irmão. É o mais legal, é o mais legal. Aí eu trouxe a caneca e o adesivo aí como lembrança. E já quero fazer um convite para que você vá no Na Veia Podcast. Opa! Tá? Próxima terça. Espero contar com você lá. Com certeza, cara. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Conheci aqui QG Concurso. Muito legal a estrutura. Vocês estão de parabéns aí pela estrutura, muito bacana. Conheci alguns professores, dei uma volta. Vocês estão de parabéns aí. Legal, cara. Muito legal mesmo. Fiquei impressionado. Sem puxar saco, nada disso. Realmente fiquei bem impressionado com a estrutura de vocês. Parabéns. Obrigado. E de novo, obrigado aí pelo convite. Cara. É uma honra, pô. Pô, que isso, valeu. Eu falo uma honra porque, né, eu já te conhecia, já conhecia seu trabalho, sempre trouxe ocorrência boa, porque polícia tem que gostar de ocorrência boa. Sim. Sempre indo pra cima de vagabundagem, sempre sendo muito educado, sempre muito cortês com todo mundo, esse negócio de que tem polícia com polícia. Cara, pelo contrário. A polícia tem que se unir, porque se tem uma guerra não é entre os polícia. Uhum. É da polícia contra a vagabundagem aí, esse pessoal, mais legal. E tem uma história legal de vida também, Fred, pra nós contar aí, hein? Tem. História top. Longa aí. Isso é só voltando, aproveitar o gancho aí que você puxou. Uhum. Realmente, acho que a sociedade ganha, né? Quando as polícias trabalham juntas. Total. E é o que você falou mesmo. Tive a oportunidade de apresentar algumas ocorrências lá, na delegacia lá que você trabalhava, em Santa Isabel. E graças a Deus deu tudo certo, ocorrências redondas. Coisa boa, coisa legal. Eu só tenho a agradecer lá pro Não. me atender, meu. Bacana. E bacana é que você vê, né? Dali surge amizade, dali surge contato. Você tá aqui hoje, eu vou estar lá no seu podcast. E assim a gente vai, né? Eu espero você que esteja estudando aí pro concurso da polícia, quando entrar, cara, trabalha bem, trabalha com a galera, sabe? Soma forças, porque, né? O nosso lado é o mesmo. Então a gente sempre fala isso aí, mas bacana. Ô, Fred, a gente tava conversando até agora há pouco aqui nos bastidores. Sim. E porque muita gente, quando a gente começa a falar, o coração do podcast do QGCast é concurso, motivação e carreira policial. Uhum. E hoje, beleza, o Fred, policial rodoviário federal, mas você não nasceu. A gente fala, a gente não nasceu polícia, a gente se torna polícia, né, cara? Sim. E eu queria começar fazendo uma pergunta que eu faço pra todo mundo, de onde surgiu essa vontade de ser polícia aí, cara? Às vezes você nasce com o sonho de ser policial, mas você não nasce polícia. Eu trabalhava com um negócio nada a ver, trabalhava no departamento comercial de uma gráfica, trabalhava como vendedor. Então eu visitava empresas e visitava agências de publicidade e prestava aquele serviço. A pessoa quer imprimir folheto, catálogo, revista, e eu fazia essa ponte, né? Eu vendia esse serviço para essas pessoas e imprimia na gráfica, rodava na gráfica. E assim, a gente não pode cuspir no prato que comeu. Sobrevivi muito tempo, paguei meus estudos com gráfica, enfim, tinha uma vida e tal. Só que assim, com o passar dos anos, algumas coisas começaram a me incomodar, porque vendedor vive de comissão. Claro. Então assim, houve uma época que eu ganhava até bem, razoavelmente bem, mas era uma coisa bem irregular. E aí surgiram algumas crises econômicas, para variar, no nosso país. E o mercado gráfico mudou muito. Eu trabalhava num nicho voltado totalmente para o promocional. Que é um nicho de publicidade, né? Catálogo, materiais de ponto de venda e tal. E com o advento e o crescimento da internet, isso diminuiu muito. Então, assim, cliente que eu vendia, sei lá, exemplo aqui, rápido, 100 mil folhetos, eu passei a vender 1.000, 10 mil.
E aí acendeu aquela luzinha amarela, né? Falei, pô, eu preciso procurar o plano B. E chega um momento na sua vida que você busca uma certa estabilidade. Você quer, de repente, financiar uma casa pra você. Total. Você quer financiar um carro. Você quer casar. Você quer ir atrás dos seus sonhos. E aí eu falei, eu tenho que ir atrás de um plano B. Na época eu era formado em publicidade e propaganda. E eu tinha um tio. Aquele tio, né? Que você encontra nas festas de família. Festa de família. E ele é auditor da Receita Federal. E ele falou, por que Muita concurso foda, né? Concurso foda. Porque ele é aposentou já tem alguns anos, uns 3, 4 anos, acho que ele se aposentou. Mandar um abraço pra ele até, se ele estiver assistindo. E aí ele falou, por que você não tenta um concurso público, né, de nível superior e tal? E aquilo, acendeu a luzinha e veio aquele sonho na cabeça, polícia. E comecei a estudar. Comecei a pesquisar. Eu já tinha polícia na veia. Já. Eu tinha um sonho lá de criança, só que a vida vai trazendo coisas diferentes e minha família sempre trabalhou, minha família que eu digo meu pai, né? Sempre trabalhou com gráfica e eu segui o caminho, né, do ofício, né? Ele me ensinou esse ofício. Então, nessa época você sabia a diferença entre a civil, a PRF, a militar? Eu pergunto que muita gente não tem nem noção disso aí. Eu sabia o básico. Sabia o básico. Sabia que a PM era a Polícia Ostensiva, que estava ali, mas nem conhecia esse nome, a Polícia Ostensiva, tá? Não conhecia esse nome. E sabia que a Civil investigava, sabia, agora, PF, PRF, eu não tinha nem conhecimento da PRF, né? Não sabia. Não até é legal que, pra você ter uma ideia, tem muita gente que fica na dúvida, a Polícia Rodoviária Militar, é isso? É o nome correto? Fala assim? Não. Polícia Rodoviária Federal. Não. Tem a Polícia Militar. Tem a Polícia Rodoviária Militar. É a Polícia Rodoviária Militar aí. Na verdade é Polícia Rodoviária Estadual, né? PRE. Tá. Que é formada pela Polícia Militar. Né? Perfeito. E aí, enfim, não sabia muito quais eram as diferenças, comecei a pesquisar. PF, PRF, Polícia Civil. E aí comecei a estudar pra PF, na verdade. Comecei a estudar pra PF. E aí comecei a conhecer um pouco da PRF. O meu foco era PF e PRF, quando eu comecei a estudar. E aí isso foi em agosto de 2006. Já tava no cursinho. Não, então, agosto de 2006 eu comecei a estudar. Só que nessa época não tinha... Não tinha esse negócio de YouTube, essas coisas, não tinha isso aí, né? Não tinha nada disso aí. Online. Tinha alguns cursos que vendiam alguns exercícios pela internet, mas aula online, igual tem... Hoje em dia, né, cara? Hoje em dia não existia isso. E aí eu comecei a estudar num cursinho em São Paulo. Eu não vou falar o nome, né, que eu não tô recebendo nada. Tá certíssimo. Tá? É um curso bem grande, existe até hoje. Mas, na minha opinião, é básico. E não tô falando isso desmerecendo. Eu acho que pra quem não conhece o universo de concurso, tem que começar pelo básico. Não sei, o que eu penso. É porque a galera não tem base na escola, né, cara? Eu não tinha nenhum conhecimento jurídico. Então, pra mim, esse primeiro pontapé foi crucial para entender como é que funcionava. E aí, de lá, eu conheci outros cursinhos e comecei a estudar. Só que assim, quando eu falo estudar, foi um negócio assim, meio loucura. Eu abandonei minha vida social. A coisa que eu fazia era treinar, ir na academia, na época, até para dar uma desestressada. Eu trabalhava na época, eu não tinha como sair do trabalho, deixar de trabalhar. Tá. A única coisa que eu vejo, assim, que eu tinha uma vantagem é que eu não trabalhava, assim, das 8 às 18. Como eu era vendedor, eu tinha um horário muito, assim, flexível. Eu tinha que vender, eu tinha uma meta a cumprir. Eu, graças a Deus, era um bom vendedor. Eu tinha uns clientes uns clientes de carteira, né, que a gente fala. Então eu vendia bem, graças a Deus eu sempre vendi bem. Então, assim, às vezes eu estudava até mais tarde, entrava um pouquinho mais tarde no trabalho, mas eu nunca deixei de trabalhar. Então eu trabalhava, estudava e ia na academia à noite. E foi essa rotina. E assim, vida social... Zero. Não ia... E assim, eu me lembro muito bem, assim, que quando você começa a estudar, seu telefone ainda toca. E aí, o que você tá fazendo? Tô em tal lugar, chega aí. Porra, não vou. Meu, depois de 2, 3 meses... A galera desiste. Não, parece a impressão que você morreu.
O telefone não toca. E aí, assim, a primeira coisa que eu perdi foi a namorada. Depois de... Comecei em 2008, depois de 2 anos ali, 1 ano e meio. Relacionamento já vai pro brejo. E assim, não falando mal dela, pessoa excelente, tá? Não tô falando mal dela, não. Mas assim, acaba o relacionamento. Acabou. Acabou. Foi isso aí. Você tá falando isso aí, eu lembrei, teve um rapaz aqui em São José, não vou citar o nome por questões éticas, tá? Mas ele passou no concurso da PF na época. Só que teria que depois, vai entrar nesse assunto, que é um assunto legal, só que ele teria que ir pra fronteira. Puta, meu, ele ia... O bagulho, a escola acho que era lá em Brasília. Eu sei que... É em Brasília ainda. É em Brasília ainda, né? Uhum. Aí beleza. O que aconteceu? A mulher dele falou o negócio seguinte, meu, pera, eu não quero ficar aqui sozinho, não. Acabou. Ou é eu, ou eu... essa polícia aí. O que o cara fez? Abandonou o concurso que ele tinha passado, Abandonou o concurso. Ficou com a menina 2 anos, até porque você falou 2 anos, eu dei risada. Eu falei, cara, ao mesmo tempo, mano. Ele ficou 2 anos com a menina meteu o pé nele, falou, não gosto mais. Acho que quando gosta mesmo... Tentou passar depois, não conseguiu. Fez qualquer coisa. Eu falo, meu... E aí comecei a estudar esse negócio aí, enfim, sem vida social nenhuma, e não passava em nada. Não passava em nada. Não passava em nada, meu nome não aparecia nem em lista, em nada. Eu falei, meu, e agora? Porque eu cheguei num momento que... eu tava me dedicando para aquilo. Uhum. Não tava fazendo uma pós-graduação, não tava fazendo um inglês, tava me dedicando para concurso público. Total. E vai o dinheiro. Vai. E vai tempo, e vai um monte de coisa, você vai ficando estressado, vai se cobrando. Tem todo um psicológico também que a pessoa tem que tentar cuidar. E não passava em nada, eu fiz... Quando você tinha, Fred, nessa época aí? 2006, 27 anos. Uhum. Não passava em nada, cara. Não passava em nada. Eu fiz 16 provas. Tipo, em loco ali, participando pra valer mesmo, eu fiz 16 provas. E aí até que o meu ano foi 2009. E até antes de começar a gravação, a gente tava falando. 2009 foi meu ano. Deixa eu só interromper você. Não, lógico. Porque é uma pergunta importante, cara. Por que eu tô falando isso aí? Porque tem muita gente, Fred, que começa a estudar, e você com certeza conhece, que, cara, tem uma reprovação, 2, o cara desiste. Ah, não é pra mim... sabe, etc e tal. Aí eu queria te perguntar, deu vontade, você pensou em desistir? Lógico. E o que te fez continuar, cara? Porque o pessoal pergunta pra mim, como é que eu faço pra me manter motivado? Por isso que eu te fiz essa pergunta. O que você fez pra, tipo, tive 16 reprovações e falei, porra, eu vou conseguir essa porra aí ainda. Eu queria aquela porra. Não tinha mais outro caminho, eu queria aquilo. Não tinha opção de desistir. Mas é óbvio que você pensa. Todo mundo é de carne e osso. Total. O que eu fazia? Eu descansava, fazia alguma coisa que eu gostava e voltava a estudar. Porque eu coloquei na cabeça que eu não tinha outra opção. Eu não ia mais voltar daquilo que eu tava fazendo. Eu não ia mais voltar. E eu já não tinha mais tempo e grana pra falar, não, eu vou fazer uma outra faculdade, eu vou mudar de ramo. Não tinha mais tempo. Na minha cabeça, hoje eu olho pra trás e falo, pô, 27 anos é novo. Daria tempo de fazer qualquer coisa. Sim. Que eu imaginasse. Mas na minha cabeça, naquele momento meu, eu falei, meu, eu não tenho outra opção. Eu vou passar nessa porra. Total. Vou passar. Talvez isso tenha me atrapalhado até. Porque eu me cobrava tanto que isso atrapalhava. Mas eu descansava e seguia em frente. E assim, hoje eu tenho um Instagram, né, na VPRF. Muita gente está estudando me manda mensagem. Pô, meu, às vezes eu tô desanimado, eu olho uma foto, eu olho um vídeo, eu assisto um episódio. Faz uma diferença brutal na vida do concurseiro. Mas quando eu estudava, não tinha quase nada. Não tinha quase nada. Então, você buscava motivação dentro de você mesmo. Era um negócio, era uma meta. E, meu, concurso público, pra mim, minha opinião, não sei se tem gente que vende uma outra coisa. Total. Você que é da área de concurso, não sei, talvez você não goste do que eu vou falar, mas na minha opinião, é médio e longo prazo. Não, tem uns caras malucos aí, inteligente pra caramba, não sei, ou que tem a oportunidade de estudar 16 horas, passar em 6 meses. 6 meses é um bom... eu acho que um tempo, assim, irrisório, 6 meses. Sim, total. Eu demorei 2 anos e meio. E, assim, estudei pra cacete. E aí, 2009 foi um grande ano pra mim. Porque foi aquele negócio, ó... Você já tava fixo, Fred, na PRF? Ou, tipo, que se viesse PF ou que viesse...
Eu tava muito afim da PRF. Aham. Mas todos os concursos que eu fiz era um negócio assim, pô, eu vou fazer esse negócio. Eu vou pra cima. Na área de segurança pública. E aí, em 2009, eu tive aprovação na Polícia Civil, aqui no estado de São Paulo, no DEPEN, que é Agente Penitenciário Federal. Que é um concurso difícil também. Um curso difícil também. E na PRF. Teve 3 aprovações seguidas. 3, no mesmo ano, 3 aprovações seguidas. Aí eu falei, legal. pô, legal. E na PF, eu fiquei na lista de espera da PF, em 2009 também, que teve um concurso da PF. Mas a PF já ficou um negócio assim mais, tipo, talvez eu não vá... E realmente não deu certo também. Não deu certo. E aí, eu escolhi PRF. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa pergunta também é bastante importante, cara. Uhum. O que mudou do Fred que reprovava pro Fred que começou a ter aprovação? Porque você falou que você teve várias reprovações. Sim. E de repente você vem arrebentando nos concursos. Passa em concurso federal, concurso estadual. sim. O que você acha que mudou? Porque a galera pergunta isso pra mim pra caramba, cara. O mais importante são as reprovações. Que você aprende com o fracasso. Boa. Você não aprende com a vitória. A vitória você não aprende nada. Você tem... a vitória é aqui, é tua caneca, ó. Lembra aquele negócio que você passou lá atrás? Você ia falar um palavrão aqui. Não pode falar, aqui pode Você falar. se fudeu? Então, aqui, ó, tá aqui sua caneca, ó, parabéns. Eu aprendi com os fracassos. Eu falava, por quê? Tô estudando, sei lá, 6 horas por dia tô estudando. O que tá acontecendo? Tô estudando errado, tô estudando sem método. Tô estudando 6 horas, mas pensando que eu tenho que passar. Você fica pensando que você tem que passar e não tá absorvendo nada do que você tá lendo. Então, assim, é muito psicológico. E voltando a falar do Instagram lá, eu recebi uma mensagem que ela fala assim, eu sou burro, eu não aprendo. Cara, você não é burro. Você tá estudando errado. E outra coisa, concurso é muito mais persistência, suor, do que talento. Né? Que ninguém me xingue, mas não é talento. Eu concordo plenamente, cara. É teimosia. É esforço ali. Teimosia, é você ler, porra. Eu lembro que eu tinha alguns amigos que estavam estudando e o cara falava assim pra mim, o que você está estudando? Tô estudando inquérito policial. Ainda? Tô estudando ainda. Porque eu fazia e não entendia, ou eu fazia uma questão e errava a questão. Eu falava, o que é essa questão? Eu li tudo. Não tinha lido tudo. Tá certo? Porque o direito é gigante. Então, quanto mais eu estudava, menos eu sabia. E da PRF, Fred, quantas matérias são, você lembra? Não lembro quantas são. Mas é bem mais que o das outros concursos, né? Direito penal, processual penal, direito constitucional. Na minha prova. Dá uns 16 matérias, não é não? Eu acho que dá umas 16 matérias. Direito civil. Tô falando só de direito. Eu tô falando porque assim, eu nunca prestei concurso federal. Direito administrativo. Mas eu achava foda porque era banca CESP. Eu não sei se na sua época já era CESP. Na minha não foi CESP. Cara, você erra uma, elimina uma certa. Isso. Tipo, pô, cai contabilidade, cai física, cai não sei o quê. Por isso que eu falei, pô, é um concurso, cara. Acho que não cai contabilidade. Não sei se tá caindo hoje, mas na minha época não cai contabilidade. Estudei contabilidade pra PF. Era um negócio também. Cai raciocínio lógico, português, inglês ou espanhol. Enfim, Já era um concurso foda nessa época, né? Já era foda. Porque eu falo assim, Hoje tá muito mais concorrido. Mas... Isso nós vamos falar. Isso é até bom, por isso que aí liga os dois pontos que nós estávamos falando. Esse negócio do cara achar que vai passar em 6 meses, cara, tem gente que chega pra mim e fala assim, porra, teu método eu consigo passar em quanto tempo? É difícil. Eu falei pro cara, não tem uma receita. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2, pode ser que demore 5. Cada pessoa tem seu tempo, eu penso assim. Sim. Tem o tempo de amadurecimento. Então, assim, eu já tive aluno que, cara, o João, sabe, nesse último concurso que a gente fez, teve cara aqui que em 6 meses ele foi aprovado. Pô, beleza. Cara, a gente comemorou, ficou feliz. Mas não é regra. Não é regra. A regra é os alunos que eu tava aqui de 2018, Fred. Exato, e acho que não tem problema nenhum. E eu falei pros caras, irmão, a faculdade demora 4, 5 anos. E outra, e depende muito da realidade de cada um. Tem gente que tá casado com 2 filhos. Tem gente que, o cara tá preocupado com a conta de luz pra pagar, né, com a conta do mercado. É diferente, eu tinha essas preocupações também, mas eu não tinha filho, né? Você não tem uma família. Então, quando você não tem família, de verdade, eu acho que é mais... Menos pesado, né, cara? É menos pesado, porque às vezes o cara é pai de família, ele não pode dar uma de louco, falar, vou largar tudo, vou só estudar.
Se ele tiver uma oportunidade dessa, pô, sensacional. Lógico. Mas eu entendo que não é a realidade da maioria, né? Total. Eu, depois que eu tava estudando, eu decidi fazer o curso de Direito também, Legal. né? Porque eu tinha estudado tanto Direito que eu falei, meu, só me falta o diploma. Pretensão do Cara. caramba. Mas eu falei, meu, agora eu vou fazer uma faculdade. E fiz a faculdade e tal. Concluí também. Quando você passou no concurso, Fred, você lembra aonde você estava? Que geralmente é um dia marcante pro cara. O dia que saiu tua nomeação, Eu lembro. você consegue lembrar desse dia? Eu lembro desse dia. Quer dizer, o concurso da PRF que eu passei foi um concurso bem complicado, porque ele foi suspenso Putz. por um motivo de fraude lá no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tive o resultado em 2009, tinha ido muito, muito bem na prova, mas eu não tinha nenhuma certeza, nada concreto. Uhum. Eu não tinha saído da minha nomeação. Concreto mesmo foi só em 2012, que saiu a portaria convocando para a academia de polícia. E eu trabalhava com gráfica ainda na época. Em 2012 era eleições municipais. E eu tava trabalhando muito. E eu tinha desencanado um pouco da PRF. E aí tocou meu celular, eu tava trabalhando e tal, correndo atrás, ligou um cara, o cara falou assim pra mim: opa, beleza? Que é o Juliano. Falei, e aí? Não, eu queria saber se você tem interesse de dividir um apartamento comigo lá em Canoas, lá. Falei, pô, que papo estranho, cara. Que cara de viado. Eu falei, não, mas... Não, pô, você tá entendendo? Eu falei, não, a gente conversou na entrega do exame médico da PRF e tal. Aí eu... Caiu a ficha. Aí caiu a ficha. Eu falei, por quê? Não, você é uma portaria, meu, tá pra academia de polícia. Aí eu falei, você me dá um minuto, eu já te ligo? Aí desliguei o telefone e tal, acessei a internet e tal, na Fundil, né, que era a organizadora do concurso. Fui lá, tava meu nome, eu não sabia. Caralho, cara. Eu não sabia, poderia ter perdido Isso que eu ia te falar. o prazo. Reza a lenda. Aí eu não sei até onde é verdade. Até a gente tá falando de um outro colega seu, do Daniel, do Capaz. E teve um outro cara aqui de São José, que o Capaz eu tenho mais amizade, esse outro eu conheço só, então eu não vou citar o nome, mas parece que ele passou e perdeu. Não viu. Não viu? Acontece. Porque demorou tanto que muita gente tocou a vida. E imagina eu, com duas outras aprovações também no gatilho. Eu tava tocando minha vida, fazendo prova oral da Civil, tava esperando ser chamado no DPEM. Eu tava tocando a vida. E aí foi uma grande surpresa, né? E eu lembro, eu tava até com meu pai no momento, falei, pai, pô, chamou lá. E já saí correndo pra comprar as coisas, liguei pro cara e falei assim, me interessa dividir o apartamento não, era uma kitnet lá, enfim. E na época não tinha academia de polícia, a UniPRF, né, que hoje é em Florianópolis, uma, puta academia, coisa... Isso que esse é um assunto também que é de muita curiosidade de muita gente, né? A academia de polícia da PRF hoje é aonde e na época era onde? Hoje é em Florianópolis. Florianópolis. Lugar feio pra caramba, muita gente feia. E assim, e estrutura de cinema. Eu visitei a academia lá depois de alguns anos de PRF, né? Que acho que a primeira turma foi em 2014, 13, enfim. Fui lá visitar depois, estrutura... Eu falo que aquele estado é fora da curva, né, cara? A pessoa que tá em outro país. E a universidade da PRF, a UniPRF também é fora da curva. Mas na minha época, dividiram em 3 locais. Goiânia, Canoas, no Rio Grande do Sul, e em Brasília. Você caiu onde? Fui pra Canoas, no Rio Grande do Sul. Chão, hein? Chão, e peguei um calor do caramba. Meu curso começou em outubro, novembro e dezembro. 3 meses. 3 meses. Só que assim, uma carga horária gigante, um calor infernal. Nossa. Ô Fred, na sua época, era como é hoje, do cara ter que passar no formação para ele poder tomar posse? Ou já tomava posse antes? Não.
É eliminatório. O curso de formação é eliminatório. O cara não tá dentro do concurso ainda, né? Não. Não é Porque na PC, por exemplo, na Polícia Civil, você já é... já tomou posse, já vai pra academia e exercício. Não, na PRF não. Não, eu falo isso porque acontece. Na civil, a galera Isso que a gente tá... vai pra academia, o cara já tá empossado. Aí o que é engraçado? Eu falei pra você, teve um rapaz que foi aluno nosso, até ele postou uma homenagem pra gente, e aí teve gente que falou assim, ô Luiz, espera aí, meu. O cara falou que tinha ido pra academia de polícia há uns tempos atrás e agora o cara tá postando foto na posse. Será que essa foto é atrasada, é TBT? Eu falei, não, cara. É porque eles fazem academia primeiro. Se não passar na academia, tá fora, perdeu, né? Tá fora. É isso mesmo, se não passar na academia, tá fora. E agora parece que, além de eliminatório, acho que é classificatório também. Não sei. E aí que eu vou te falar. Na PF, né? Na PF é classificatório. Como é que funcionou a distribuição? Aí você fez lá a academia. Como é que funcionou a distribuição de vagas? Saiu dali e já ficou por ali mesmo? Pontuação no concurso, né? Uhum. Quem tá mais bem colocado no concurso escolhe as vagas primeiro. Só que as vagas as vagas que estão disponíveis, né? E o concurso é nacional. O meu foi regional. Certo. Você escolhia o estado. Quando você vai fazer a inscrição, você escolheu o estado. Mas agora os últimos são todos concursos nacionais. Então a pessoa que está melhor colocada no concurso escolhe primeiro. Tá. E aí são as vagas que estão ali disponíveis. Norte, O cara fica longe de casa, né? Fronteira, normalmente fica longe de casa. Normalmente. Mas assim, que eu tenho acompanhado que nos últimos concursos, Mas depois de um tempo o cara consegue voltar pro o próximo da cadeira, né? pessoal tem voltado rápido. Sim. Para os estados de origem, sabe? Esse aluno nosso, é o Vitor Siqueira, ele tava na Fernão Dias. Né? Ele falou pra mim que foi regionalizado o concurso dele. Ah, foi? Legal. Foi regionalizado, cara. E aí, deixa eu te falar, que nem eu falo assim, eu sou suspeito a falar, porque eu sou fã da PRF, que eu acho um trampo foda, cara. Na moral mesmo, assim, não tô falando pra puxar o saco não, mas eu acho um trampo foda. Por quê? Por causa da exposição que você tá ali, cara. Da exposição, do risco, da circunstância do cara ter um carro, querendo ou não, aquilo ali pode virar uma arma na mão de uma pessoa. E como é que foi, Fred, quando você saiu da academia, os primeiros dias, os primeiros meses, assim, porque a gente todo mundo faz cagada, né, cara? Não que você tenha feito, eu tô falando assim... Não, se tivesse feito também, eu contaria. Fiz muita cagada, lógico, você erra muito. Você erra e aprende muito. Assim, não é... Tudo é complicado. Desculpa. A rodovia é um negócio perigoso. Isso. Então, eu tive sorte, assim, de... Na ambientação, na Dutra, que eu fui direto para Guarulhos. Tive sorte de trabalhar com um pessoal bem experiente, que deu uma boa orientação quando a gente chegou. Os antigão que eles falam, né? Os antigões lá. Então, assim, é complicado, é meio assustador, né? Porque na academia é aquele ambiente controlado. Total. E depois você vem pra vida real. E 3 meses é pouco tempo, né? Pra você ter uma vivência. Principalmente para quem não é policial. E o serviço da PRF é um serviço completamente diferente, né? Você pode ser policial civil, policial militar, mas o serviço na rodovia é um serviço diferenciado. Né? Você tem que, numa abordagem, você tem que se preocupar não só com o abordado, mas tem que se preocupar com a rodovia, com as outras pessoas. Senão você faz uma abordagem e se mata, passa uma carreta em cima da sua viatura, mata o cara que você está abordado, ou dá um acidente, Então é um negócio, assim, bem complicado. E assim, as primeiras semanas, assim, eu cheguei e é um pouco assustador. Assustador e gratificante, né? Que você fala, cheguei. É agora, vida real. E aí eu já fui pra Honda, né? Que é o serviço, assim, ordinário da PRF. A Honda é ficar na estrada. Você... Tem um parceiro. Assim, basicamente, né, regra geral, falando assim de modo bem simplista, você atende acidente, faz a fiscalização de trânsito, se acontecer algum flagrante, você presenciar, você vai lá. Mas basicamente o serviço é esse. Então assim, logo nas minhas primeiras semanas, meus primeiros plantões, eu já atendi suicídio, atropelamento, acidente grave, muitas histórias de... É porque a gente brinca, né? Grave, um ano na polícia é 20 anos da vida de um cara normal, né? Não, de tanta coisa que vê. Tanta coisa que vê, que vive, que porque, cara, quando você entra, não sei você, quando eu entrei, briga. A primeira vez que eu vi uma cadeia, assim, que eu, fui lá mesmo,
meu, os caras que tá preso, ó, aqueles ali são a ala dos Jack, ó, os caras ali. Quando eu vi isso aí, você não tá acostumado, cara. Você tem que pagar que você tá, né? Não, tranquilo. Você paga que se tá tudo normal, não tá Mas tudo por dentro você fala, puta que pariu, mano, esses malucos, o cara tudo sair, aí eu tô ferrado aqui fora, meu. Então Você já pegou algum caso cabuloso no começo? Ou não? No começo acho que na primeira semana, assim, que acabou a ambientação, né? Fui pra equipe e tal, fazendo lá o horário padrão e tal. Peguei um atropelamento. Aí cheguei lá no atropelamento de madrugada lá, a concessionária, que o trecho, a Dutra tem concessionária, né? CCR lá. Aí os caras já estavam lá também, tá? Chegamos lá, sinalizar a pista, serviço básico, aí fui olhar, né, o atropelado. O cara que atropelou vazou, né, o atropelante vazou, madrugadona ali, quase no final do trecho ali, perto da marginal, debaixo da ponte ali da Salim Farah Maluf. E aí, meu, era um monte de carne, né. Aí o antigão comigo, pra me sacanear, falou assim, vai lá, procura o documento dele. Nossa. A gente vai apresentar na civil da identificação. E... O cara espedaçado. Não, era um monte de carne, não sabia onde estava a cabeça, o pé, não sabia nada. Caralho. De madrugada, escuro. Aí eu pensei comigo, meu, como é que eu vou achar o documento desse cara, né? Sem luva, sem nada. Aí eu falei pro Tigão, tem uma luva aí, tá? Recruta a luva, escura. Mas me zoando, ele tava me sacaneando, né? E eu, né, recrutando, todo. Falei, putz, me deu 2 sacos de. Não, tenho 2 sacos de. De lixo, aquele? De supermercado, põe na mão aí e tal. E eu fui, né? E os caras levavam a Dutra lá, com luva, com tudo, né? Aí eu fui lá, revirei, dei uma revirada no corpo, né? Cuidado, revira o corpo, que você vai acabar com a perícia, o delegado vai te prender. Falei, tem mais essa ainda. Aí fui e tal, não achei nada, óbvio. Aí voltei, o antigão com o documento do cara já na mão. Pô, o pessoal da Nova Dutra já tinha pego o documento, cara, não sei o quê. Putz, cara. Entendeu como é que é o negócio? Beleza, aí fui lá, apresentei. Mas você vê como é que é foda, né? Tipo, de madrugada, de noite, um corpo espedaçado. Tipo, é uma situação assim que é cabuloso, acho que até pra outra coisa, e voltando até um pouco à parte técnica, não tem perícia. Porque você não pode interditar a Dutra ali, nessa hora da madrugada, em movimento, você vai matar mais gente, né? É porque até isso é até legal. Prejudicada. Porque assim, esse dia um aluno falou assim pra mim, falou, mas pera aí, Luiz, não tem que preservar o local? Eu falei, cara, tem, mas se você pegar até o próprio Código de Processo Penal, sim, tem lá dizeres que falam assim, olha, no caso tiver de uma estrada, numa circunstância assim, cara, se você não tirar dali é pior. Você acaba tendo que mexer, você largar a pessoa ali, ela se não tá movendo. Tem exceção. Tem as exceções lá, né? Sim, tem exceção. E aí, essa foi uma das primeiras ocorrências, mas tem várias, assim, né? Na Ronda, acho que o serviço de Ronda na PF é o serviço que mais te ensina, né? Porque você faz... o leque de atividades é gigantesco, né? Você faz tudo. Desde briga de bêbado dentro do ônibus. Tudo. Eu atendi uma ocorrência também que o cara foi roubar o ônibus. Dois caras foram roubar o ônibus lá e tinha, eu acho que tinha, né? Sim. Eu acredito, olhando assim, pensando hoje no que aconteceu, eu acho que tinha algum policial no ônibus e o cara reagiu ao roubo. Matou um. E o ladrão estava armado também, revidou, acertou uma senhora e o polícia conseguiu matar um ladrão e balear o outro. Não sei se era polícia, pode ser um CAC, sei lá. Era alguém que estava armado dentro do ônibus. E fugiu. Mas assim, eu cheguei lá, qual que era a cena? Uma vítima fatal ali e o ladrão também, fatal. Então você fala, e aí, agora? Você com 2 meses de polícia, e aí, o que eu faço? Você e outro cara também novinho. Então, assim, são ocorrências que vão marcando, né? Sim, total. E muito acidente, muita ocorrência. Eu queria falar, o lado, acho que um lado pesado, né? Fora o que a gente já tá falando aí, mas esse lado de atender acidente deve ser foda pra caramba também, né, cara? Sim. Você deve encontrar, uma criança, um idoso, sim, aí você fala, puta. Eu, graças a Deus,
com 10 anos de PRF, eu nunca atendi um acidente com criança muito machucada ou morta. Graças a Deus. Já atendi acidente com criança, mas assim, escoriação, bracinho quebrado, alguma coisa. Porque fala que é psicólogo, você querendo ou não. Você é o primeiro que chegou, certo? A pessoa tá vulnerável ali. A pessoa tá totalmente vulnerável, né, cara? Você é o psicólogo ali, você é o médico, entre aspas, você é tudo ali, né, cara? E você tem que administrar várias situações, que já aconteceu assim. A gente trabalha ali numa área metropolitana, né? Guarulhos, ali, São Paulo. E às vezes, caso de suicídio, principalmente, o cara é do bairro ali. Uhum. Então, você tá lá, preservando o local, o cara tá lá, morto. Passa conhecido. Aí o conhecido avisa o familiar. Aí o velório começa ali mesmo. E aí é um ente querido daquela pessoa que tá aí. Aí você tem que cuidar daquela pessoa, porque você tá na rodovia. E a pessoa esquece que ela tá na rodovia. Nossa. E, meu, tem um corpo ali, e os bitrens, os caminhões, os passando a milhão, né? Passando ali. Então você tem que preservar o local, cuidar do que tá acontecendo em volta. É uma série de coisas que você vai aprender a administrar. Tem uma visão 360 que o cara tem que ter ali, né, meu? Tem que ter. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, o cara falou assim pra mim, meu, o negócio é o seguinte, quando a gente chega no acidente, é sem afobação, tá? Porque, é lógico, se tiver alguma coisa que você possa fazer em termos de socorro, é lógico que você vai trabalhar com velocidade ali, óbvio. Claro. Mas, por exemplo, a Nova Dutra tá chegando, o resgate tá chegando da concessionária. Você tem que analisar o cenário. Quem se acidentou, como é que estão os carros, o que eu tenho que fazer, vai dar outro acidente? Qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Vou sinalizar o local para evitar um acidente? Então, assim, são coisas que você vai... Só pega na prática isso aí, né? Só pega na prática, porque a academia é muito boa, mas é impossível ela prever as inúmeras situações que acontecem, principalmente numa rodovia como a Dutra, né? Que é a rodovia mais movimentada do Brasil. Nosso trecho ali é o que mais passa carro no Brasil. E tem lugar lá que tem 12 faixas, 9 faixas, entendeu? É o que você falou, isso que é foda. O cara tem que o polícia tem que estar ali vendo a vítima, vendo às vezes tá o agressor ali, o vagabundo, tem que ficar olhando pra ver se não tem carro vindo, porque, né, eu já vi vídeo assim que o PF tá ali, daqui a pouco viu um carro desgovernado pra cima do cara, assim, do nada, a pessoa perdeu o controle, dormiu, será que aconteceu? Sim, fala, cara, que loucura, a gente tava, eu e o Vantini, a gente tava voltando de uma ocorrência, da Civil, a gente tava voltando da Civil, pra apresentar o fatal lá e tal, e aí, não, minto, a gente tava esperando o carro de cadáver. O carro de cadáver recolheu o corpo, é a última fase, né, do fatal, a perícia já passou, tem que esperar o carro de cadáver. O carro de cadáver recolheu o corpo e a gente tava voltando pra base. Isso devia ser, sei lá, umas 4h30 da manhã. E aí estamos indo ali perto do 225, perto do Shopping Internacional. Pra quem não conhece a área ali, fica... Mas assim, pra quem não conhece a área, é uma descida, assim, a gente tava sentindo o Rio de Janeiro, é uma descida tal, tem um morro, assim e tal, logo depois do entrocamento da Fernão Dias. E aí, eu olhei assim, cara, trabalhando desde as 8 da manhã, 4h30 da manhã, já tá meio bagaçado, né? Eu olhei aqui, falei pro parceiro, tem um carro na faixa 1 parado ou eu tô ficando louco? Não, tem um carro. Tem um carro, paramos e tal. Aí eu olhei pro outro lado, tinha uma Fiorino Furgão do outro lado, esbagaçada. Quer dizer, tinha acontecido um acidente, o cara abandonou o veículo na faixa 1, né? Faixa mais à esquerda, e o outro tava em cima do morro lá. E aí, paramos a viatura, começamos a sinalizar, tudo escuro, e comecei a procurar o dono do carro. Tinha um cara lá, falei assim, o carro não tá andando? Não, tá andando. Falei, então tira esse carro daqui, né? Filha da... Você vai morrer, vai matar um monte de gente. Vamos tirar o carro daqui. E um outro cara chorando lá, porque o cara tava esbagaçado, né? Aí você tem que ser psicólogo também, pra tirar o cara da via e tal. E assim, você falando de pular, prestar atenção, era 4h30 da manhã. Só tava a gente ali, o carro todo apagado. 4h30 da manhã, a Dutra começa a ter mais movimento. Não que ela pare, mas começa o horário de volta, né, cara? Né, 4h30, 5h da manhã, o pessoal indo trabalhar, caminhando, não sei o quê. E por umas 2 vezes, o que aconteceu? Eu com a lanterna, sinalizando para os caras desviarem do carro.
E o colega tentando tirar o carro de lá. Então, assim, umas 2, 3 vezes eu gritei, pula pra alambrado. Então, agarra no alambrado, porque, meu, carro, você não sabe se o carro vai bater, mas aí, graças a Deus, Não deu nada. desviaram e tal. Mas, assim, são essas situações que o policial tem que estar preparado. E, às vezes, algumas pessoas me perguntam, meu, o que é mais perigoso da PRF? Na minha opinião, no meu trecho, é você ser atropelado. Tomar cuidado pra não Já ser teve, atropelado. assim, não precisa dar detalhes, mas já teve polícia que deve ter sido atropelado já. Já. Às vezes São não dias. vou julgar o cara, a gente nunca sabe, né, meu? Claro que não. Mas acidente, tipo assim, tem coisa que não tem como você prever, cara. Acidente. Você tá ali fazendo, guardando tudo ali, daqui a pouco vem um cara desgovernado, você vai fazer o quê? Não sei. O cara dorme, o cara tá bêbado, ou o cara não te vê. Total. Tem um monte de coisa. Esses dias aí, eu fui levar minha madrinha no aeroporto de Guarulhos ali, o caminhoneiro dormiu, cara. Dormiu, jogou pra esquerda, jogou pra direita, o guarda-reio segurou ele. Se não fosse o guarda-reio, ele teria despencado lá pra baixo. Quantos e quantos acidentes de colisão traseira entre caminhões, o cara dormiu e bate no outro. Na Serrinha de Arujá aí, tem um caminhão mais lento, na subida vem outro, o cara dorme, dá atrás. Normalmente é fatal. E o legal, até tava lembrando aqui, Fred, acho que foi a primeira ocorrência que você apresentou, eu tava lá em Santa Isabel, foi de um porte legal de arma, você lembra? Eu acho que eu Um lembro. rapaz com uma história afiada, que tava indo pro Rio de Janeiro. Eu lembro. A gente pegou 2 ocorrências simultaneamente. Foi, cara. A gente apresentou pra você as duas. Foi uma da hora. de arma e o outro com uma CNH falsa. Foi mesmo. Uma CNH falsa, que ele tava portando. Porque ele contou uma puta história triste lá da CNH dele. O engraçado é porque, assim, a PRF chegava lá na delegacia e eu ficava feliz, tá ligado? Os outros polícia, puta, chegou a ocorrência. Eu falei, puta, que da hora, vamos lá ver, meu. Porque, cara, pra quem gosta, a gente brinca de ver o circo pegar fogo no bom sentido. Sim. Pra quem gosta, é legal pra caralho. Eu desci assim, aí desci, daí, ó, qual que é a situação? E o cara, né, o cara tinha sido pego com 38, com numeração raspada, uma puta história estranha, que tava indo pro Rio. Eu acho, pela historinha dele, que aquele cara tava indo pro Rio, ele tinha uma namorada lá, e a mulher era casada, eu acho que ele ia passar o marido da mulher, amando da mulher. Total. Eu acho que era isso. Que ele me mostrou, até falou, não, a mulher era um pouco mais velha, eu tô apaixonado. E era um molecão bem novo, né? Lembra que ele falou que ele era cabeleireiro, barbeiro, alguma coisa assim. Porque eu falei, meu... Mas ele já tinha passagem, né? Já. Desobediência, desacato, agressão. Não, ele tava meio brabão quando chegou lá, aí... Brabão. Mas que nem a gente fala assim, é uma situação que você falou, é um trabalho de prevenção total, porque numa dessas você evitou uma morte que ia acontecer de um cara. Sim. Porque, meu, a história eu tô indo em São Paulo, tô indo lá no Rio visitar minha mina de carro, tá ligado? E levando umas coisas no carro pra desbaratinar ainda. Sem bagagem. Né? Cara, e aí você fala, putz, evitou uma merda grande de acontecer. Sim. E aí o cara da outra CNH falsa também, que depois ele contou uma puta história lá pra gente. Falei, ixi. Era um senhor, mas enfim. Aí em 2016, eu fiquei na Honda até 2016. Aí em 2016 eu fui pro GPT. O que é o GPT, pra galera que não sabe? É um grupo, chama Grupo de Patrulhamento Tático. O GPT, ele é subordinado à delegacia, né? Que a PRF é dividida em superintendências, que controla o Estado. Superintendência é do Estado de São Paulo. Cuida do Estado de São Paulo. E no Estado, a PRF é dividida em delegacias. Por exemplo, a delegacia de Guarulhos é a primeira delegacia, é a 01. Tá. Então, assim, o GPT, ele fica subordinado à delegacia. O NOI, que é o Núcleo de Operações Especiais, até mudou, não é mais esse nome, né? Acho que é CO, enfim. Fica subordinado à superintendência. Tá. Então, assim, o GPT, ele é totalmente combate ao crime. É um serviço de combate ao crime. É óbvio que se precisar atender um acidente, sinalizar uma via, fazer uma multa, o cara vai fazer, né? Mas, assim, o foco é o combate ao crime. E aí eu integro esse grupo desde 2016, e aí tem muita história de ocorrência criminal, né? Tem muita história de ocorrência criminal. Tem alguma história, Fred, que você fala, puta, é a mais pesada da carreira, ou a mais assim, que você fala, puta, essa história aqui foi foda? Eu já falei em alguns podcasts, até não queria ser repetitivo, mas assim, a mais pesada, assim, em termos de, essa ocorrência é grande demais. Foi quando a gente pegou no pedágio 300 quilos de cocaína. Porra, 300 quilos de cocaína é coisa pra caramba. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro, juntamente com a inteligência da PRF, com essa ocorrência, ela desenrolou uma investigação e conseguiram interceptar mais 3 carros. Deu quase 1 tonelada de cocaína. Nossa. Que era pro mercado externo essa cocaína. Essa cocaína ia pro porto.
Uhum. Então, assim, em termos de valores, assim, de ocorrência pesada, tipo, com certeza era droga de alguma organização grande, alguma organização criminosa, foi essa. Que era pro mercado internacional, meu, essa foi pesada. Mas tem umas coisas muito curiosas, a gente tava no pedágio, essa história eu nunca contei, não tá no Na Veia PRF, porque eu não gravava nessa época aí nos vídeos. A gente tava no pedágio, fazendo um comando, e paramos um veículo lá, abordamos um veículo lá, 3 indivíduos dentro do veículo, os 3 com passagem por tráfico de drogas. Os 3. Uhum. E uma história estranha, né? Indo pro Rio de Janeiro, uma história bizarra, sem pé nem cabeça, e assim, motivou, né? Uma abordagem um pouco mais minuciosa no interior do veículo e tal. E a gente achou aquilo muito estranho. E aí, um dos colegas mais experientes e tal, falou, meu, eu acho que esses caras estão batendo alguma carga, né? Pra quem não sabe, o cara tava algum carro atrás, com droga, alguma coisa, eles estavam fazendo serviço de batedor. E aí a gente ficou com aquilo na cabeça e tal, falei, meu, a gente tá em 2 equipes, vamos dar uma voltinha aí pelo trecho, aí quem sabe a gente vê um carro parado no acostamento, sei lá, né? Eu não vou dar muito detalhe pra não Lógico. dar munição pros vagabundos, que às vezes vai que tem algum vagabundo assistindo a gente. E aí, meu, demos aquela volta e tal, não achamos nada. Então lá no pedágio, pra liberar já os caras, liberando já os caras, porque, meu, não tem nada de lista, tem que liberar, né? Já tinha passado ali uns 20 minutos pra você não responder, porque hoje o polícia, além de trabalhar, ele tem que se preocupar com uma calhamaço de lei que defende o cara, né? Pra você não responder por abuso aí e tal. Aí justifica uma abordagem pro cara tal, tava liberando o cara, aí o colega tentou abordar um Astra preto, que, meu, deu fuga. Aí tava em 2 equipes, uma ficou, a gente foi atrás. Eu fui atrás com outro colega. Conseguimos abordar o Astra na frente de um posto de gasolina, a 1 quilômetro mais ou menos à frente. Aí paramos o carro lá, paramos o cara lá, pô, por que você fugiu? Ah, meu, não tenho CNH. Aí, meu, investigamos, olhamos o carro, realmente, meu, não tinha nada no carro, nada. 2 moleques, tal, meu, cara trabalhador, não sei o que, meu, era problema de CNH. Aí trocou, fizemos a autuação, tudo certinho, liberamos o condutor habilitado, que o passageiro era habilitado. E o passageiro bravo pra caramba, pô, falei pra ele não fugir e tal. Enfim, aquela coisa toda, chega a ser até engraçado. Aí liberamos o carro e tal, aí olhamos pra dentro do posto, que tava à frente do carro abordado. Olhando pra dentro do posto e tal, vimos um veículo lá, com a mesma placa do veículo que a gente tinha abordado, no mesmo município. Falei, meu, que coincidência, né? Um monte de caminhão estacionado ali e aquele veículo com a mesma placa do veículo que a gente tinha abordado. Uhum. Paramos lá e tal, falei, meu, vamos dar uma olhadinha no carro fechado. Olhamos e tal, pô, o carro tá fechado. Meu, mas eu vi que o carro tava pesado. Falei pro colega, meu, o carro tá pesado, né? Nisso, esse posto nem existe mais, pô, de gasolina que eu tô falando. Tem uma borracharia, bem no fundo. E o dono dessa borracharia era um cara muito chegado da PR. Tinha sido ex-militar e tal. E chegou perto da gente e falou assim, meu, seguinte, cara. Não quero ser cagueta não, mas, meu, eu vi um moleque descendo desse carro, tá? E os meus cachorros acharam essa chave aqui. Me conta essa história, os caras acham que é mentira, mas é verdade. Entregou a chave, era um VW o carro. Falei pra ele, a chave do VW, cara, vamos testar. Pá! Abriu o carro, olhamos, tá o carro, tinha mais ou menos uns 200 kg de maconha dentro do carro. Beleza, a droga já tá aqui. Aí, vamos achar o condutor. Aí o borracheiro falou pra mim assim, seguinte, se vocês me permitirem, eu vou pegar o Billy, o Sansão, sei lá o nome do cachorro dele. Ele tava com um cachorro lá, mas ele tinha um outro cachorro. Eu acho que meu cachorro acha esse cara. Ela falou isso aí? Falou. Falei pro colega, já estamos aqui mesmo, né? Falei, chama o cachorro lá. Caralho. Aí veio o borracheiro com o cachorro. Falou com o cachorro, deu a chave pro cachorro. Vai, Billy. Acha o cara lá, não sei o quê. Sei que esse cachorro, esse posto de gasolina não existe mais. Existe um novo posto de gasolina lá e fizeram uma terraplanagem nesse posto, não existe mais esse morro.
Mas esse posto de gasolina, ele tinha um morro assim no meio do mato, subia numa encosta, assim, tinha um mato. Eu sei que esse cachorro subiu nesse mato e desceu um moleque lá de cima. Pelo amor de Deus, tira o cachorro daqui. Caraca. Eu me entrego. O Fox é meu, a droga é minha. Porra, o cachorro... O cachorro que Zica. pegou. O cachorro que pegou. Isso não tá no BO da Civil. Porque a gente achou que ninguém ia acreditar nessa história. Né? Bom, encontramos o condutor cara. e a droga. Isso que eu ia te falar, é história que só quem viveu sabe, meu. Histórias bizarras. Porra, Histórias bizarras. eu até contei outro dia no podcast que aqui, de uma mina lá, cara, só pra resumir, só porque eu já falei essa história até nesse podcast, a mulher da Rússia conheceu um cara lá de São Isabel pelo bate-papo, não sei que bate-papo, que aplicativo. Meu, ela não mandou grana pra ele comprou um carro e prometeu que ia casar com ela. Ela veio da Rússia pra casar com o cara. Chegou lá, o cara não quis casar, e ela falou, vou na polícia, o cara se adiantou e foi na polícia, levou ela. Aí tava uma russa com passaporte russo, até o Edgar pegou. E o cara lá, ó, eu não quero treta com a polícia, eu não fiz nada de errado, eu só não quero casar com ela, meu. Ninguém pode me forçar a casar. E tipo assim, difícil, pô, forçado, assim, então. cara, porra, de onde que uma russa... Não, umas histórias. Você fala, cara... As histórias. Essa história não é minha, mas... tem uma história lá na PRF. Hoje mudou, mas a base operacional lá em Bom Sucesso funcionava um pátio lá também. E esse pátio, por uma época, ficou um pouco lotado. Uhum. E aconteceu algumas vezes dos nóia furtar, sabe? Furtar bateria, furtar alguma coisa dos carros. E tinha um cachorro, né? Toda delegacia tem um cachorro. Cachorro bêbado no 13. E quase toda a base operacional da PF tem um cachorro também. E tinha um cachorro lá, meu. Esse cachorro prendeu o mala, cara. O cara foi lá furtar alguma coisa, o cachorro foi lá e mordeu o calcanhar do mala. Até o polícia que tava lá respondeu, porque o cachorro mordeu o mala. Você acredita? Olha. O responsável pelo posto respondeu, cara. Respondeu porque o cachorro mordeu... Não lacrar o cachorro, e falar, meu... Calcanhar, o cara tava furtando lá. Foi apresentado na Civil e aí o polícia respondeu ainda. Porque que nem a gente tava falando assim, cara. Já teve um... tipo assim, é difícil. Lidar com o ser humano é um bagulho complexo. Já aconteceu de eu estar indo trabalhar, a gente tava indo de viatura descaracterizada, né? Que tem uma portaria que autoriza, no caso da Polícia Civil, a usar a viatura, às vezes para deslocamento que mora em outra cidade. E aí tava indo a gente Barrochela, a gente indo sentido de Santa Isabel, cara. Daí paramos perto do pedágio, meu. Meu, não tinha um cara socando uma menina dentro do carro, mas tipo assim, dando tapão, tipo assim, esculachando mesmo. Aí eu olhei e falei, ô Thiago, você viu o cara tá fazendo ali? Ele falou, porra, vi. Falei, meu, e aí? Vou fazer alguma coisa, não vamos? O que você acha? Dele, puta merda, cara. Mas você tem certeza que você viu isso aí? Falei, eu vi, cara. Porra, carinho não é, Thiago, ninguém faz carinho desse jeito, dando soco na nuca, bicho. Não tem jeito, né? Daí ele, puta merda, cara. Mas agora, de manhã, cara. Tem o dever, né? Aí com aquele negócio, pá, vamos lá, vamos abordar o cara. Vamos lá, abordagem, pá, desce do carro, arruma a cabeça, tá. E o cara meio valentão, cara. Tipo assim, não põe a mão em mim, papapá. A gente mobilizou ele lá, porque eu falo assim, pô, o jiu-jitsu salva muita situação, cara. Daí a gente mobilizou o cara, né? Conseguiu mobilizar ele ali no canto. O que aconteceu? A menina veio pra cima da gente, cara. A menina pegou o celular e falou, vou filmar, olha que truculência, o que vocês estão fazendo? Aquilo me deixou, tipo... Peraí, mano, é o poste mijando no cachorro, mano? Não, tem um meme, né? Tem um meme sobre isso. Cara... Essa lenda do... O cara bate na mulher, né? Aí a polícia militar vai lá, prende o cara, vai levar o cara pra delegacia, aí chega na delegacia, não, gente, não precisa disso não, era só pra dar um susto nele. Pô. Aí tem uma outra figura... Polícia Militar sendo chamada para mesma ocorrência, aí coloca o lençol assim, vai lá. Tem que ser. Vocês devem passar isso também, do cara querer usar a polícia para revanchismo, para vingança. Tem muito desse negócio assim, o cara briga no trânsito, aí aí encontra com a gente, às vezes fazer um patrulhamento, fala, aquele cara lá mostrou uma arma para mim, ou aquele cara lá tá fazendo não sei o quê. Aí você vai, aborda, e não é nada disso, entendeu? Resistências devem pegar bastante, Resistência tem. Mas a gente fala assim, por que eu falo? Resistência é um negócio... Cara, já aconteceu, eu já peguei casos... Pô, o cara me levou, conduziu o cara, quando a delegacia começou a querer dar escândalo.
Começou a querer se Então, jogar. você falou de porra. jiu-jitsu e resistência. Uma vez, a gente foi acionado para atender uma ocorrência ali na praça de pedágio. Uma colisão na praça de pedágio e um dos motoristas estava alcoolizado. Aí chegamos lá, tal, tava tudo negócio mais calmo, eu conversei com as partes e tal. Só que como tinha acontecido uma agressão, falei, vou conduzir. E, um dos motoristas estava claramente embriagado. Falei, tem que conduzir pro DP. Não tem escapatória. Aí, mas, tava tudo calmo. Até então, pra mim, era uma ocorrência de embriaguez ao volante. E se o delegado achasse por bem, agressão e tal, vamos levar a vítima no ML e tal, beleza. Aí chegamos lá na delegacia, o cara falou assim, quero soprar o etilômetro. Eu falei, não. E ele falou isso que ele queria soprar? Não, eu tinha oferecido pra ele, ele falou que não. Eu falei, não, beleza, o direito seu de não soprar, mas eu vou te encaminhar, porque pra mim você tá embriagado. Aí chegou lá na delegacia, não sei o que deu na cabeça dele, ele falou assim, eu quero soprar. Eu falei, não, beleza, então não sopra. Ele soprou, e aí eu falei, falei quanto que deu, acho que tinha dado 1 e pouco, o cara tava preso por embriaguez ao volante. Eu falei, deu 1 e pouco, o senhor tá em flagrante por embriaguez ao volante. Nem terminei de falar, deu um negócio na cabeça dele e partiu pra cima de mim. Nossa. E aí, eu não sou praticante de jiu-jitsu, mas uma chave ou outra, Sabe se virar. sabe? E o cara não era grande, porque eu não sou grande, né? Então se o cara é grande, já fica meio complicado pra mim, né? No braço. Aí dei uma chave nele, sorte que o polícia, eu não vou falar o nome dele, que não sei se ele gosta de aparecer, Não precisa falar não, tranquilo. viu? Já correu lá também e a gente conseguiu imobilizar ele. Mas, deu um negócio no cara e o cara partiu pra cima. Então, quer dizer, nessas horas que o policial tem que estar ligado. Porque e se ele tenta tomar minha arma e eu tô distraído, Porra. pensando em outra coisa? É aí que dá a cagada. Que eu falo. Exato. Tem que estar sempre atento. São essas coisas. Outra coisa também, que eu acho muito mais perigoso do que quando você vai prender um cara que tá roubando um caminhão. Desinteligência. Briga. Se tem alguém bêbado, alguém armado. Eu acho que é aí que é muito perigoso. Sai um tiro, sai uma coisa, o cara vai pra cima de você, vai pra cima do policial. Nessas horas que dá merda, né? Em português, claro. É porque negócio, se o policial não faz nada, o cara toma a arma do policial, mata o policial. Se o policial atira, o pessoal vai falar que não é legítima defesa, que o policial entendeu. É um jogo de xadrez fudido, né, cara? Eu acho que a gente vive, assim, A nossa lei uma questão jurídica bem difícil pra polícia, eu acho. A gente tem que tomar decisões de forma rápida e são situações... As situações críticas são situações que você nunca... São situações imprevisíveis. Total. Então é muito difícil. Então você tem que tomar a decisão certa numa situação imprevisível e quem vai analisar aquilo é uma pessoa que vai analisar de uma forma completamente seca, né? Papel, né? Papel, olhando aquilo às vezes fora do contexto. Ela não tem uma experiência muitas vezes de vida, às vezes, né? Uhum. Não tô generalizando, Não, mas claro. às vezes é o que acontece. Então é difícil. Por isso que tem muito policial morrendo, né? Sem revidar. O cara é atacado, é alvejado e ele não revida. Fica com medo de uma possível Porque corredoria. ele coloca tanto aquilo na cabeça, porque eu não posso atirar, não posso atirar. Que ele perde a própria vida dele. Tá acontecendo isso. Teve uma ocorrência do Nantes, lá, o sargento que era da rota lá, ele até Sei. contou no podcast. Tá toda hora podcast. né? Ele tá. E ele, gente boa, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer ele até. Ele foi no QG? Não, eu convidei ele na época, Tá. ele tava corrido por causa da agenda ali. Eu vou convidar ele legal de novo. E ele já falou que já aconteceu uma situação que o cara desceu do carro, orelha estourada, o cara gigantesco. Ele falou, puta, não dá pra mim, mano. Esse cara não dá. Vai ter E o que cara ser. veio vindo, ele falou, ó, meu, se der mais um passo, você vai tomar, meu. Mas é difícil, porque é o que você falou. E quantos casos a gente já viu do policial que não fez nada e o cara veio e pegou a arma ali e fez um... E às vezes o cara é só louco, né? Isso que eu ia falar, tem muito 13, assim, que você... a gente Tem. pelo menos lá na delegacia, a gente tinha medo. Tem. Os louqueiros que a gente tinha mais Tem medo. muito 13 e tem muita gente sem noção. Muita gente que você aborda, você tá na Dutra, 2 horas da manhã, você aborda, o cara desce do carro e mete a mão na cintura. Putz. Você tá abordando. 3 policiais aborda você. Você vai meter a mão na cintura?
Nossa. Não é falta de bom senso? Zero noção, né, cara? Eu atendi algumas ocorrências com 13, assim, Nova Dutra aciona a central da PRF, que tem andarilho, às vezes andando na beira da rodovia, ou às vezes na faixa, e não quer entrar na ambulância, não quer ser atendido. Aí eles acionam a gente. E eu fui. Fui eu e um colega atender. Lá perto de Santa Isabel. Se desse alguma coisa, ia apresentar lá na tua delegacia que você trabalhava. Era de dia, aí chegamos lá e tal. Meu, o cara devia ter uns quase 2 metros de altura e mais de 100 quilos. Grande o cara. Grande. Aí cheguei lá, falei, e aí, qual que é a situação? Aí o enfermeiro lá da volta falou assim, meu, o cara, o parente ligou pra gente, teve aqui o parente, acho que até era uma senhora que tava lá, falou que ele toma remédio, controlado e tal, que ele tem esquizofrenia, e faz alguns dias que ele não toma, e tá aí, meu. A gente queria, pelo menos, dar um remédio pra ele, transferir ele pra Mogi das Cruzes, pro hospital, psiquiatra e tal. Meu, e agora? Você vai atirar no cara? Cara louco, Aí, meu, peguei a taser, né, na época, né? Arma de choque. Mas a primeira coisa que vai fazer é tentar dialogar. Aí eu falei, e aí, mas ele tá conversando? Não, meu, tá meio agressivo. Não, mas vou chegar perto, né, meu? Qualquer coisa, taser, e vamos ver o que acontece. Aí fui lá, o cara olhou pra mim e tava com um pacote de bolacha na mão. Uma bolacha recheada. Aí olhou pra mim, tá? Eu falei, e aí, tudo bem, cara? Como é que você tá? Cheguei de boa mesmo, né? Trocando ideia. E ô, polícia, quer uma bolacha? Falei, bicho, é agora, é a hora. Falei, eu quero. Principalmente essa de morango que eu gosto. Ah, você tá brincando, você gosta de bolacha de morango? Eu falei, puta, eu adoro, é minha predileta. Sentou na sarjeta, deu a bolacha pra mim, eu peguei a bolacha, comi, óbvio, né? Comi a bolacha, cara, era grande, comi a bolacha, falei, ó, como é que você chama? Não vou falar o nome do cara, o cara da área ali. Claro. Ah, chama o fulano. Ô meu, você não quer ir ali na ambulância Nova Dutra ali, cara? Tomar um negocinho pra relaxar e tal? Ah, não queria não. Falei, vamos lá, meu. Você vai ficar aqui na rua? Você não toma os remédios? Tomo. Então, vamos tomar um remédio lá. Ah, você é legal. Você vai comigo ali? Falei, não, vambora. Meu, o cara é doente, cara. Dessa vez eu dei sorte. Sim. Dessa vez eu dei sorte. Mas teve uma outra ocorrência que esse mesmo indivíduo, que ele tava violento. O SAMU teve que imobilizar ele. Foi o SAMU atendeu. Tal. Mas assim, são coisas e coisas. E tudo isso, volto naquilo que a gente estava falando no começo. Foi histórias para contar. Algumas você dá sorte, algumas você age do jeito que você acha certo, né? Total. Talvez se você chegasse com um pouco mais de violência ali, talvez não teria dado certo. É porque a gente tá falando do policial ter que ser psicólogo na situação ali. E o que você falou, você tem alguns segundos para tomar uma decisão. Vou dialogar, não vou dialogar, vou ter que fazer uso da força, não vou. Eu tava com a dele ali, porque, meu, se o cara vem pra cima de mim, você toma minha arma. O cara era grande. Total. Sério, ali total. Jiu-jitsu ali não ia dar certo. Não é todo o caso que dá. Você tá entendendo? Então, e você passa por essas situações. E por várias, né? Eu lembrei, é difícil lembrar as coisas. Sim. Então, assim, Ocorrência engraçada, já pegou? Tipo a mulher da Rússia lá que eu te contei. Meu, essa do cachorro pra mim foi muito engraçada, essa do cachorro. Mas tem mais. A gente abordou um aplicativo, um cara fazendo aplicativo, abordamos e tal, e o passageiro, um cara bem grande também, bem grande e tal, com uma roupa bem colada no corpo, assim, e tal, um cara grande. E aí, né, a nossa doutrina lá, cada um, colega abordou o passageiro e eu fui no motorista. Uhum. Aí, abordei o motorista e tal, conversei com ele, aquela primeira entrevistinha, falei, e aí, meu? Ele falou, não, eu fui levar esse cara no motel. Ixi, eu Fui levar esse cara no motel aí, o cara é garoto de programa, e por causa da pandemia ele não pôde entrar, que tinha um casal já no quarto e tal. E nisso, eu falei, não, legal, meu, independente da história, obviamente você vai fazer uma piada, você vai agir, vai fazer teu trabalho. Não, beleza. Falei pro cara, droga, arma dentro do carro. Não, fazer um aplicativo. Falou o nome do motel, que ele tinha buscado lá, o senhor lá e tal.
E nisso eu tô vendo o colega lá falando, entrevistando o cara. E aí, onde você tá? Viu o cara, meu? Constrangido de falar onde você tá. Aí ele desistiu, ó, não quer falar, não fala, né? Falou, tá, o senhor trabalha com o quê? Ah, eu sou profissional liberal. E eu já na maldade ali, falei, não, deixa ele insistir, que ele vai insistir. Eu conheço ele, conheço o colega, ele vai insistir. Não, tudo bem, o senhor é profissional liberal, mas o senhor faz o quê? O senhor é advogado? O que o senhor é? Não, eu sou profissional liberal. Não, e o cara, o motorista me acompanhando, só voltou a pegar a pipoca, ele vai falar pro policial que não é garoto de programa. E aí, meu, o cara virou pra ele, assim, deu uma boa olhada pro policial, assim, olhou de cima e embaixo, assim. Sou garoto de programa. Mas olhou bem dentro do olho aí. Não, beleza, tal, não sei o que, tal. Negócio tranquilo. Mas foi um negócio engraçado, cara. Ele olhou bem no olho, assim, do polícia, assim. Sou garoto de programa. Tipo, e aí? Você tá tão interessado no que eu faço? Tá aí, tá interessado? É, cara, a gente fala assim, tipo, tem umas coisas que a gente fala, meu, você pega de tudo, cara, é um negócio doido. Eu falei pra você, teve um polícia que chegou lá na delegacia uma vez, recrutão de tudo, tinha acabado de sair da academia, cara. Aí, quando chega lá, a pessoa tem que dar o pelado antes de entrar pra dentro da cela, né? Sim. É, mesmo que a gente já tenha revista, revista não quer demais, né? É um procedimento. É um procedimento. Aí eu falei pra ele, ó, você já sabe como é que tem que fazer, né? Vamos lá, ele tira a roupa, agacha lá e já sabe, vamos lá. Aí a gente desceu, cara. E aí esse carinha novinho, né? Eu falei, ó, vai que eu vou ficar só assistindo, né, cara? Você tem que aprender, é sua função fazer isso aí. Daí ele chegou... Você ficou na segurança e o outro aqui. Aí ele falou assim pro preso, assim, pro cara que tava sendo lá preso lá, ele falou assim, tira a roupa pra gente, tira. Meu, o cara, juro pra você, o cara fez assim, ele falou, acho que o cara falou, meu, esses dois não vão comer, não é possível, tá ligado? Ele olhou pra gente assim, rindo, tá ligado? Dois polícia. Daí eu olhei pro carinha, tá ligado? O cara olhou pra mim, assim, esse recruta olhou pra mim, olhei pra ele. Vocês foram não sabendo nada disso. É tipo assim, daí para não ficar feio, eu falei, vai, meu, já sabe qual que é o esquema, rapaz, para de gracinha, vai. Daí o cara foi, pá. Aliviado. Porra, mas eu falei assim, cara, você tem que ter voz de comando no negócio, não pode parar com esse cara. Parecia que ele tava assediando, né? É igual a gente fala, igual assim, você vai falar, tem cara que você falou, ladrão, ele vem todo orgulhosão, porque ele se acha o perigoso. Você tá falando do Beldo, eu lembrei do negócio, já viu falar como é que são os 3 estágios do Beldo? Viu lá? Euforia, não, os caras falam que é o... Como que é? O primeiro é o bravão lá, o valentão. Depois é o macaco brincalhão, depois é o bebê chorão. Eu tava em Arujá uma vez, a PRF trouxe um cara lá, e ele chegou todo assim, tipo, sou sujeito homem, já sou de cadeia, puxei o DVC dela, não tinha nada. Falei, já foi de cadeia de onde, meu? Eu já fui preso, que os caras não registraram. E o PF, assim, né? Não, porque, não sei o quê. Não, o senhor tá bem, o senhor tá sendo preso, né? Em flagrante delito, etc e tal. Aí ele, não, vou mandar pra cadeia lá, que já vou lá, já vou liderar o bagulho lá. Tô acostumado. Aí eu falei, porra, machão pra caralho, mas você via que não conduzia. Beleza. Aí daqui a pouco a gente fazendo a ocorrência dele lá, aí ele começou a brincar. Não, até parece, um pai de família, começou a dar risada, tá ligado? Falei, caralho, mudou de... Todas as fases. Cara, começou pá. Daí eu falei, então assina pra mim aqui seu indiciamento, você tá preso, a gente vai te conduzir. Ele, como assim? Você tá preso, pô. A gente falou pra você. Aí começou a chorar. Aí entrou a fase do bebê chorão, aí você fala, porra, mas é um cara desse que podia ter matado alguém, né, cara? A gente fala assim... Sim, não. Ô, Fred, um outro assunto... É isso que eu te falar. Um outro assunto também, que a galera me pergunta muito, até quando eu falei que ia fazer o podcast contigo, o pessoal falou, Luiz, pergunta dos CAC. Tem uma curiosidade muito grande disso aí, né? Do fato, porque hoje em dia, o cara que tá indo pro estante, etc e tal... Porque eu falei pra ele, falei, cara, é difícil pra polícia. Porque o indivíduo tá armado, meu. Já pegou CAC na estrada? Muito. Tem até um episódio no Naveia PRF lá, tem 2 episódios. Tem CAC, ó. Que dica que você dá pros caras CAC pra não fazer merda? Esse assunto de CAC é bem polêmico. É o seguinte, vamos falar da realidade, ser bem franco. Sim. Tem um artigo lá do decreto deles, lá, não sei se é o 63 ou 61, que fala que eles podem importar arma vindo do stand, indo para casa, da casa para o stand, ou para algum local de treinamento, ou para algum campeonato. Não tem trajeto definido, não tem horário, não tem nada. Então, assim, é o porte abacaxi, tá certo? O cara vai usar isso daí para importar arma. Mas tá lá no... Enfim, tá escrito lá
na portaria deles lá. Na portaria, acabei de falar o nome. No decreto, você No fala? decreto lá, beleza. Eu já peguei, a gente já abordou. Já abordou CAC, que tá tudo certo, e CAC que tá tudo errado. CAC que tá tudo certo. O cara tá vindo do stand, indo pra casa dele, documentação, ok, né? Identidade do cara, ok. Documento da arma, ok. Tudo certinho, beleza. Vai embora, não tem problema nenhum. E já peguei CAC. Bêbado, Putz. CAC, rodando na rodovia sem a placa do carro, Uhum. tá certo? Armado, e o cara não tá vindo do Você stand. vê que não dá pelo horário. Tudo, Você né, vê cara? tudo, Circunstância. são circunstâncias que revelam. Então, assim, teve uma polêmica muito grande em relação a esse assunto. E, assim, infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas Maldosas mesmo, né? publicaram vídeos da PRF fora de contexto, falando que a PRF tem problema com o CAC. A PRF não tem problema com o CAC. Eu não falo em nome da PRF, tá? Ah. Mas assim, o que eu vejo de colegas, ninguém tem problema com o CAC. A gente tem problema quando o cara descumpre a lei. Perfeito. Tá? Descumpre o Estatuto de Desarmamento, descumpre o decreto, aí a gente tem problema. E assim, eu fiz questão de colocar bons exemplos e maus exemplos no meu canal lá. Total. E tem isso daí. Assim, não tem. Porque já aconteceu de E eu um não- policial que conduziu um cara pra delegacia. Era militar, ele conduziu o cara era carro. Eu já conduzi. Eu já conduzi CAC pra delegacia. E aí o cara tava meio estressado. Eu falei, ô, meu, põe uma coisa na sua cabeça. Se você não deve, não tem que ficar nervoso, não tem que ter medo. Se você tá correto, O delegado vai liberar. a gente vai averiguar e vai liberar, cara. Agora, você tá desse jeito aí agressivo, a gente vai suspeitar de você. Por que você tá tão assim? Aí acho que ele caiu em si. Eu falei, por quê? Porque quem fica desse jeito aí, todo brabão, geralmente quem tá devendo, irmão. Você tá devendo? Você tá devendo, aí já é cadeia e papo reto. Não, senhor. Eu falei, então, meu, fica de boa, cara. Tá com o documento aí, já era. Se for isso mesmo, o delegado vai liberar, cara. A gente Sim, Aí pegou a documentação, mas aquele negócio. O cara. Cara, até o PM depois me explicou a ocorrência. O cara desceu, não falou que tava armado. A hora que ele vai avisar que ele tá armado, ele levanta a blusa e põe a mão. Então, deu sorte de não morrer. Porra, cara. Ele falou, Luiz, e era um policial conhecido, bacana, cara. Era um cara muito íntegro. Eu falei, putz, até eu ia assustar numa situação dessa aí. Claro. Né? Claro. Eu falo, eu já fui abordado lá na. Já fui abordado uma vez pela. Tava tendo um. Lembra na época que tava tendo. Fecharam tudo lockdown? Sim. Eu terminei o plantão e fui na delegacia do amigo meu lá no Jaçanã. Fui lá visitar um amigo. 73 DP? Aí tô voltando, cara. Aquele buto daquele comando. PM me mandou encostar. E eu falo assim, às vezes eu falo pra galera, eu falo, meu, mão no volante, ó, eu sou policial. Polícia, tô Tá? armado. O Acabou. armado tá aqui, minha funcional tá aqui. O que você acha melhor? Eu falei, na moral, cara, eu falei, posso descer do carro? Aí ele nem pediu, eu peguei. Ele, não, meu. Tranquilo. Aí desci, falei, ó, tô com a arma, tá aqui. Meu funcional tá aqui. Você quer pegar? Quer que eu pegue? Mas é o que você falou, o polícia acho que sente também quando você não tá na. Que você tá na linha certa, né, cara? Ele, não, meu polícia, só deixa eu ver só o funcional certinho. Aí peguei e mostrei pra ele. Aí, pô, que legal, cara, de que delegacia que você trabalha. Fiquei conversando com o cara uns 10 minutos, meu. Acho que é tudo questão de bom senso, né? A última ocorrência com o CAC não foi nenhuma ocorrência, né? Mas foi uma abordagem. A gente tava patrulhando, aí passou um veículo meio rápido, assim, uma condução meio agressiva por nós. Aí eu bati o olho assim, carro sem a placa traseira. E, meu, eu, assim, gosto muito de carro. Gosto de carro. Eu olhei pro carro e falei assim, cara, esse carro não é 0 km. Porque às vezes o cara acabou de sair da concessionária, tá sem placa, tá indo pra casa dele. Total. Acontece, né? Eu olhei para aquele carro e falei, esse carro deve ser 2017, 2018, meu, sendo bonzinho 2018. Falei, vamos abordar, né? Condução meio agressiva. Aí pedimos pra parar, já foi difícil o cara parar. Sabe o cara que dá uma que não tá entendendo, né? Eu já, falei, meu, já sobe estresse, né? Falei, meu, o cara tá... Aí parou. No que ele desce, e demora pra descer. Demora pra descer, o cara fala assim, meu, ele tá mexendo no interior do veículo. Né? Cautela, que ele tá mexendo no interior do veículo. O que o cara fez? Ele tava com a arma na cinta, ele tava tirando a arma da cinta e colocando no banco. E quando ele desceu com a mão na cintura.
Pô, Nossa. nível de estresse lá em cima, o Pô. carro tem placa. O cara fez isso aí, demorou pra descer, aí beleza. Aí eu pedi pra ele, levanta a camisa. No que ele levantou a camisa, o colega já ganhou a marca do coldre na barriga dele. Né? Sabe quando fica apertado? Aquela marca no couro, o colega já ganhou. Falou assim, ó, cadê a arma? Tá dentro do carro. Em vez do cara falar, meu, sou CAC. Tô voltando distante, a arma tá dentro do carro. Não, tá dentro do carro. Pô, é mão na cabeça e tal. Já vai pra cima mesmo. Eu falei, tá armado por quê? Não, eu sou CAC. Pô, por que você não falou, cara? Ajuda Entendeu? o policial também, né, cara? Aí tá, aí conversa e tal, documentação tudo em ordem, beleza. Preview, e aí? Por que você tá com a placa, sem placa o carro? Ah, caiu. Aí eu fui, olhei a placa da frente, sem placa na frente. Falei, caiu? As duas caíram? Tem história que é foda, né, As cara? duas caíram? Não, tá dentro do carro. Aí peguei a placa do carro, final 6. Era uma quarta-feira. Falei, você tá vindo de onde? Ah, eu tô vindo de Santana. Na Dutra, por onde ele passou, pela Marginal, né? Sim. Rodízio. Ah, Rodízio. O cara arranca a placa do carro. isso pra que é rodízio. foda. Então, assim, o cara tá errado, o cara é mentiroso, o cara tá sem placa. Conduzir. Aí você conduz esse cara, a PRF implica com CAC. Eu tô contando um caso de um cara mal CAC, né? Claro. Mas é claro que eu prefiro acreditar que a maioria é 100%, até porque não é fácil ter uma arma, né? Cara, Então, assim, e a gente sabe disso aí, né? Então tem casos e casos. Então, assim, eu acho muito injusto quando uma parcela fala que a PRF tem policial muito desinformado. Não, cara, a gente age com legalidade. Se o cara tá errado, ele vai ser conduzido. Se ele tá certo, ele vai embora. Entendeu? Acho que falta um pouco mais de vídeos na internet mostrando. Né, cara? Não, mostrando a abordagem da PRF que não dá nada com o CAC, ó. Tá tudo certo, o CAC tá indo embora. Beleza. Só quando dá confusão, entendeu? E parar, né, com o porte de arma abacaxi. É. Se todo mundo dar correto, vai dar tudo Pô, certo. ó, eu falo assim, a gente já teve um caso lá, só que não foi no meu plantão, não. O cara tava, mesma coisa, armado, só que tava sem CR, sem nada. Então. Achando que ia andando com a pistola na cintura, no meio de uma festa. Não, o cara Falei, tá cara, irregular, né, meu? Cara, eu acho que eu entendo que ele tá numa situação de porte legal de arma. Eu falo assim, até polícia, Fred, eu falo, é complicado. Tem muita polícia que acaba, às vezes, tá paisando e a arma fica saliente. É ruim. E, cara, você não sabe quem tá errado. te vendo, meu. Tá errado. O grau de maldade do cara. Aí tá errado também, né? Entendeu? Você fala, putz, teve um aluno que hoje tá na polícia, que ele foi abordado. Tava andando com a puta volumão. O bicho já é feio, eu falei, é um aluno feio, E abordado daquele jeito. entendeu? Cara de ladrão. Eu falei, meu, você é feio, você tem cara de ladrão, entendeu? Com umas roupas xixelenta, mano. Porra, com puta do canhão, mano, é 99% de chance que você é mala. É que você é 1%, falei pra ele. Ele, pô, cara, o cara me abordou lá. Eu falei, meu, Comportamento, né? Não comportamento, cara. que hoje é difícil, né? Porque hoje o ladrão não tem cara, né? Não tem cara. Mas assim, a gente vai aprendendo que tem certas situações comportamentais Total. que revelam que hoje ou o cara já passou pelo sistema, né, penitenciário, ou o cara já, enfim, às vezes até o palavreado, enfim, mas é isso aí. É, porque a gente fala assim, né, meu? É que o policial, a primeira vida é a dele, né, cara? Claro. Entre aspas, assim, no sentido assim, ó, ele vai proteger a vítima, etc. Mas a primeira pessoa que ele tem que salvaguardar é ele. Já teve caso de eu estar na delegacia, acho que não era a tua equipe que estava lá. Justo na hora que a PF chegou, trouxeram um preso para ser ouvido. Trouxeram lá, né, precisava ser ouvido, traz ele, pá, pede pro juiz e deixa trazer o cara. Beleza. Nisso, cara, tá um polícia na entrada ali, bem na entradinha, tá um outro na sala, conversando com o delegado, e o investigador chega com o cara algemado para ser ouvido e foi entrando com o cara. Parecia o cara pra cadeia para depois subir para ser ouvido. Nisso que ele passa, cara, eu tô ali naquele balcão do plantão, sabe quando você dá um estalo, você fala, você olha pro lado, cara, um cara veio da rua correndo, lá de fora, mas a milhão, assim, tipo, correndo, tá ligado? Eu pulei de cima do balcão em cima do cara. Porque na hora, cara, nem falar que eu pensei, Fred, pensei porra nenhuma, eu pulei em cima do cara, Você não sabe caiu como meio é. rolando ali.
Consegui levantar, todo mundo assustou, né? Apontaram pro cara. Tá louco? O que você tá fazendo? Não. Aí que aquele cara é meu irmão, eu queria dar um abraço nele. Falei, meu, você invade uma delegacia, passa correndo no frente de um monte de policial. Só que aquele negócio, a gente até depois ficou falando sobre isso aí, o polícia que tava prendendo o cara tava com a arma atrás. Meu, e se ele vai ali, pega a arma do polícia? Você imagina um banzeca que não ia virar, cara. Dá pra acontecer. Poderia ter acontecido um monte de coisa. É o que você falou, depois a gente fica cogitando. Faltar bom senso das pessoas. O que pode acontecer. É complicado. A gente fala sempre, que negócio, é o bom senso, né, cara? Tem cara que também pede pra ter dor de cabeça, né? Que a gente fala, meu, o que você tá fazendo nesse horário, nesse lugar? Aí você, meu, mas que negócio. Fazendo isso, né? É complicado. Mas é foda. Fred, vamos pra indo pro finalmente aí do nosso podcast. Bora. E, cara, deixa eu te falar. Última coisa pra galera. O cara que quer prestar concurso hoje, que dica que você dá pra esse cara? E o que é, digamos assim, lógico, não em nome da instituição, mas eu digo assim, o que você acredita que esse cara, propósito que esse cara tem que ter lá dentro, etc e tal, pra que ele tenha uma carreira boa, pra que ele consiga aposentar, enfim, viver bem dentro da polícia, cara? Cara, é o seguinte, atividade policial é um negócio muito vocacional. O subsídio hoje da PRF tem um valor razoável, né, que atrai muita gente. Então, assim, o cara vai demandar muito tempo para passar na PRF, vai estudar muito. Se for só pelo salário, é bacana ele estudar para outros concursos. Porque na PRF, o cara vai ter que atividade policial mesmo, para não comprar o ingresso do filme errado. Né? Agora não, eu sou vocacionado. A polícia é um sacerdócio. E, meu, quem não é do ramo não se cria lá dentro. Ou vai virar um encostado, ou ele vai ser infeliz. Entendeu? É complicado. Ah, não, eu quero ser PRF. Ou, sei lá, qualquer outro concurso policial, quero ser policial civil. Pô, beleza, é isso que você quer? Tenha paciência, não se cobre tanto, estude, tenha consciência que você vai estudar muito. Quando eu estudava, eu sempre queria ouvir uma palavra de apoio, tipo assim, meu, faz isso que você vai passar. Não existe. Não existe fórmula mágica. Então, assim, quem passar alguma receita pra você, claro que existe método, né? Me entendam bem, claro que existe método. Se você tiver num cursinho bom, né, você vai ter método, vai ter estratégia de estudo, bons materiais. Mas receita de sucesso... Fórmula mágica não existe. Você vai ter que estudar. E assim, 90% é você. Claro, o cursinho, meu, é excelente, você vai estudar, tal, ele vai te dar o caminho. Mas quem vai trilhar esse caminho de verdade é você. Então, assim, minha mensagem é muito estudo, muita paciência e boa sorte, que vale a pena, o sucesso é certo. Legal, cara. Eu falo isso porque eu tava falando do Vitor. Tem um outro Vitor que tá na PF também. Tem a galera que foi pra civil. E é bacana, né, cara? Você vê o cara hoje realizado. O cara. Não, é bacana também você conversar com quem já passou. Eu, por exemplo, quando eu estudava, eu não conhecia ninguém que tinha passado. Com exceção do meu tio. Mas assim, será que esse negócio existe mesmo? Porque dá uma falsa impressão que é loteria. Sim. Até porque você estuda e não passa em nada. Aí você fala, isso aqui é loteria, esse negócio não existe. Mas existe. Você vai descobrindo, né? Com os erros, com os acertos, que o negócio existe. E você vai construindo ali um caminho que vai ser só seu. Total. Esse dia até, né, João? O pessoal da equipe veio comer meu toco aí, porque eu falei, tava numa live, eu falei assim, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. Se você não vai se dedicar, se você não vai pegar firme... Eu vi essa live que você fez. Eu falei, não entra no curso. Não quero que você compre meu curso. Não faça isso. Guarda esse dinheiro, vai fazer outra coisa, vai fazer uma festa. Por quê? Eu falei pro cara, a gente aqui opera por um propósito. Eu tenho um propósito. Né, cara? E qual que é o maior marketing do QG?
é a aprovação, realizar o sonho do São cara. os alunos Uma- que passaram. E eu falo, cara, se você não vai dedicar, não vem, cara. Meu, falou tudo. Aí o pessoal da equipe, pô, você desvendeu o bagulho. Eu falei, não, é melhor. Porque o índice que a gente tem de aprovação alto, ele tá relacionado a gente falar a verdade pro cara. Falar, filho, não, você vai ter que sentar a bunda mesmo, você vai ter que ralar, não tem boi, não vai ter como você escapar, você vai ter que sacrificar final de semana, vai ter que sacrificar. O meu tava tendo jogo da Copa, na época que eu tava estudando pra concurso. Você imagina, cara, todo mundo fazendo churrasco, bebendo, curtindo, eu lá. Aí até um tio da minha mulher falou assim, essa história aí foi uma história assim, minha mulher foi num churrasco, ele falou, cadê o Luiz? Ah, ele tá estudando. Mas pra quê? Domingo? É dia do jogo? Ah, pro concurso. Ah, fala pra ele que ele é um trouxa. Ele gosta de ficar estudando pra concurso, Não, tudo tem carta muita- marcada. Pô, o cara é um otário, em vez de estar aqui curtindo, pá. Nossa, cara. A vida é uma só. Aí falou isso aí. É, tudo igual. Aí minha mulher me contou. Tem muita risadinha de lado, né? Tá estudando? Pra quê? Pra Nossa. PRF? É difícil, hein? Com que é, meu, muita Pô. gente falou pra mim, puta, concurso difícil, hein? Tipo assim, meu, você acha que você vai passar? Ô, Fred, isso E aí. hoje eu tô aqui. Exatamente, cara. É isso muito que a gente legal, fala. muito gostoso. E detalhe, aí depois veio a pandemia, eu já tava na polícia e ele ficou desempregado. Tá estudando pra concurso. Tá né? estudando pra concurso público. Aí veio pedir minha ajuda. Pô, você não me ajuda, cara. Você foi inspiração pra mim. Ele nem sabe que eu sei dessa história. Eu não falei, tá ligado? A minha vontade era falar pra ele. Agora ele tá sabendo. É, cara. Eu fiquei com vontade de falar. Você não falou que eu era um trouxa, um puta de Agora um ele tá trouxa? sabendo, né? Aí ele, pô, me ajuda, cara. Tá. Aí até ele pediu cesta básica pra família lá. Eu falei, vou doar. Eu vou doar uma. Estudar, É, meu. estudar pra concurso é um negócio solitário também. Porra, cara. Que é você, os livros, ou você, o seu notebook. É solitário, é solitário. E a tentação é grande, vai aparecer um monte de coisa. Amigo quê? teu te convidando pra sair, aquela menininha falando, ai, vamos dar uma volta. Vai aparecer de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Porra, cara. É o preço que se paga. Mas É. que nem eu falo assim, na pandemia eu fiquei com mais medo de morrer do que ficar desempregado. Na pandemia eu falei, meu, é mais fácil eu morrer porque você tem estabilidade. Eu falo, cara, você tá vocacionado, você tem estabilidade, é um salário legal. Pô, o cara, entre aspas, ele tá realizado, ele venceu uma etapa da vida dele, né? E o sacrifício é temporário. Você vê, eu estudei 2 anos e meio, né? Sim, de verdade mesmo, 2 anos e meio. Pô, completei 10 anos de PRF. Ó, passa rápido. É. Então, assim, valeu a pena? Pô, valeu a pena, valeu a pena. Acho que o salário poderia ser melhor? Eu acho que poderia ser melhor. Para todas as polícias, não só para PRF. Total. Mas, assim, é um negócio que, pô, tô pagando minhas contas, né? Claro. Num momento que tá todo mundo ficando Tá desempregado. difícil. Você Pô, falou pra mim lá atrás, lá que suas comissões começaram a diminuir. Sim, não. No meu caso, eu também um pesão na bunda da fábrica. Então, quanta Meu gente, tesão, cara, tipo- quanta gente que talvez esteja assistindo a gente que tá desempregado, tá infeliz no trabalho, seja pelo ambiente, seja pelo dinheiro. Também tem um negócio, né? Não é só dinheiro que... Né? Dinheiro ajuda, dinheiro é Tem importante muito cara demais. que ganha muito bem, mas é frustrado. Mas você tem que fazer o que você gosta. Total. Tá? Fred, vamos fazer um jabá aí do seu canal, Por cara? favor, por favor. Fala pra galera aí qual que é que canal que eles têm que seguir, Cara, é o o que eles seguinte, vão encontrar lá. quem não conhece ainda, é o Naveia PRF, é o canal, só digitar lá no YouTube, Naveia PRF. Toda sexta-feira tem episódio novo do canal. E às terças-feiras, Naveia Podcast. Você entra no Naveia PRF, só que de terça-feira, às 20 horas, toda terça eu tô entrevistando sempre alguém bacana, que traz novidade de concurso, sobre a área de segurança pública. Conto com todo mundo lá às terças-feiras. E de sexta-feira, episódio novo toda sexta-feira lá. Tem o Instagram também, Naveia PRF. Segue a gente lá. É isso, pra quem não conhece. E no mais aí, agradecer pra quem ficou até o final, Porra. pra quem tá acompanhando esse podcast aqui. Ó, pessoal, só um detalhe, se tem que eu já tiver errado, Fred, ó, é NA na underline underline PRF. É o Instagram. Instagram, né? O YouTube é só digitar Naveia PRF lá que vai aparecer. E teve um aluno que assistiu lá um episódio e me achou no episódio lá. Ele escreveu no Ele mandou pra mim, inclusive, pô, Luiz. Legal, Luiz legal. aparece num dos episódios Fred, lá. obrigado. Cara, eu que agradeço, meu. Foi Valeu. muito legal o papo. Chique. Os Galera vai bastidores gostar. foi muito legal também. Pena que a gente pode mostrar muita coisa. Papo. top. Foi bacana mesmo. Eu que agradeço. E, Valeu. ó, vou fazer um convite aqui no ar para várias testemunhas aqui. Conto com você terça-feira lá. Vamos lá. Beleza?
Vamos lá. Show de bola. Obrigado. Pessoal, obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. Fred tem muita história de vida, de polícia, enfim, e trouxe muita coisa legal pra você. Aproveita, se motiva. Nada, cara, nada. Pessoal, muito obrigado pela audiência aí. Tamo junto. Acompanha aí quando eu for lá no podcast do PF, na Veia PRF, eu aviso vocês pra galera assistir, fidelizar lá. Boa. Mas já segue o canal, comenta, cara, é importante isso aí. Comenta, compartilha, ajuda. O cara tá fazendo um trabalho gratuito ali pra vocês, pra ajudar. Boa. A única coisa que a gente pede é que você curta, comente e compartilhe nossas coisas pra gente poder fazer com que mais pessoas venham conhecer o nosso trabalho aí. Fechou? Galera, valeu, obrigado, abraço.